Desde o início do século XX, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar entre as maiores economias mundiais. Com um PIB em torno de 21,439 trilhões de dólares no ano de 2019, está bem acima da segunda colocada, a China, com um PIB em torno de 14,140 trilhões de dólares em 2019. A hegemonia econômica. Vários fatores contribuíram para o sucesso da economia dos Estados Unidos desde a colonização, a ocupação não predatória durante a sua colonização, de povoamento, as grandes reservas naturais disponíveis, a formação de um amplo mercado consumidor interno e externo, o grande número de imigrantes que recebeu, importante produção científico-tecnológica, e a influência político-econômica e militar sobre diversas regiões do mundo. A participação americana nas duas grandes guerras mundiais também foi um fator importante, pois, durante esses períodos, foi o grande fornecedor de armas e suprimentos para os países beligerantes. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o Acordo de Bretton Woods, o dólar americano passou a ter grande estabilidade e tornou-se a moeda de troca em nível internacional, fazendo com que muitos países tivessem interesse em estabelecer relações comerciais com o país a fim de captá-los para formar suas reservas cambiais. Com isso, os Estados Unidos passaram a controlar diversos setores da economia internacional, inclusive em algumas delas, exercendo forte controle monopolista através de suas empresas e instituições financeiras. Atualmente, com o fim da Guerra Fria e a multipolarização das relações econômicas, o país recebe maior concorrência comercial dos países europeus e também do bloco asiático, especialmente Japão, China e tigres asiáticos. No setor primário, destaque para uma agricultura mecanizada e altamente produtiva e rentável, utilizando-se de engenharia genética, fazendo do país o primeiro produtor mundial de produtos transgênicos. A criação de animais é outro ponto forte, com bovinos, de corte leiteiro, suínos, aves e ovinos. Em relação aos recursos naturais, destaque para a pesca nas águas geladas do estado do Alasca, a silvicultura, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o xisto. A diversidade climática, geomorfológica, pedológica, o extenso território e a proximidade dos mercados consumidores explicam a existência de várias regiões agropecuárias especializadas, concentradas a leste do meridiano de 100 graus, e são denominadas belts, cinturões. O setor industrial de tecnologia de ponta é muito forte, principalmente no estado da Califórnia. As indústrias automobilísticas, química, alimentícia, têxtil, entre outras, também se destacam. A maior concentração industrial do mundo abrange a costa nordeste do Atlântico e as áreas que bordejam os grandes lagos, as grandes siderúrgicas, as montadoras de veículos, as indústrias químicas e uma grande variedade de indústrias de bens de consumo estão concentradas na região. A colonização de povoamento, os recursos minerais, a disponibilidade energética, os transportes, grandes lagos e os mercados consumidores explicam a grande concentração industrial. As jazidas de petróleo e o gás natural no Golfo do México e na Califórnia, a expansão econômica japonesa e da sua periferia, ampliando a importância comercial da Bacia do Pacífico, a descentralização da indústria bélica e a produção científica e tecnológica foram fundamentais para a ascensão de novas áreas industriais no sul e no oeste, no chamado Sunbelt. No estado da Califórnia, a mão de obra altamente qualificada e os volumosos investimentos de capital permitiram o surgimento de vários ramos industriais, tais como eletrônico, de informática, de biotecnologia, bélica e aeroespacial. Na região de São Francisco, o grande destaque é o Vale do Silício, com uma enorme concentração de empresas de tecnologia de informação, produtos de alto valor agregado. No setor terciário, surge o turismo, importante motor econômico dos Estados Unidos, já que o país é muito procurado, principalmente Nova York, Miami, Orlando, Washington DC, Los Angeles, São Francisco, New Orleans, Las Vegas, Chicago, Boston, além do estado do Havaí. O sistema de transportes é de boa qualidade. O setor de finanças tem relevância pelos bancos, sistema imobiliário e as bolsas de valores localizadas em Nova York, New York Stock Exchange, NYSE, aberta em 1817, em Wall Street, com capitalização atual de mercado acima de 10 trilhões de dólares, e a Nasdaq, criada em 1971 e que,
A partir da década de 2000, passou a negociar ações do setor de alta tecnologia, como software, biotecnologia, etc., com capitalização atual de mercado acima de 4 trilhões de dólares. O Nordeste é a principal concentração urbana industrial do país, com presença das megalópolis Buswash e Chipits. O Manufacturing Belt apresenta industrialização antiga, utilizando-se do sistema fordista. A descentralização industrial em direção ao sul e oeste, apelidou a área de Rust Belt, cinturão da ferrugem. Exploração de minério de ferro na região do Lago Superior, Grandes Lagos, e de carvão mineral nos Apalaches. No setor agropecuário, importantes cinturões, como o de hortifrutigranjeiros, Grain Belt e o da pecuária leiteira, Dairy Belt. O turismo é outra importante atividade econômica da região, destacando a atuação de Nova York. O Sul e Sudeste apresentam grande importância econômica em relação ao setor industrial com a presença do Sunbelt, setor aeroespacial em Houston, no Texas. A agropecuária apresenta a criação de bovinos de corte, e produções condicionadas pelo clima com temperaturas elevadas, culturas tropicais como algodão, cotton belt, cana, cítricos, fruit belt. Destaque para a laranja. Exploração de petróleo no Golfo do México e Texas, que levou ao desenvolvimento dos setores petrolífero e petroquímico. O turismo destaca-se como importante fonte de renda da Flórida. O meio-oeste apresenta-se como a principal área agrícola do país, planície central, solos férteis, bacia Mississippi-Missouri, clima favorável e pradarias, que favoreceram o desenvolvimento dos cinturões do trigo, Wheat Belt e do milho, Corn Belt. Forte presença da agroindústria. Oeste. O oeste apresenta relevo montanhoso, montanhas rochosas e os climas áridos e semiárido, além do grande potencial hidrelétrico das bacias dos rios Colorado e Columbia. O setor pecuarista destaca-se com a criação extensiva de bovinos de corte, além de ovinos e equinos, formando o Ranching Belt, que se desenvolveu na região graças à presença de estepes e pradarias. A extração de ouro, cobre, zinco, urânio, carvão mineral e petróleo também exercem grande importância econômica. Costa Oeste. A Costa Oeste apresenta o Sun Belt, destacando a Califórnia, pela presença de setores de alta tecnologia, informática, aeroespacial, microeletrônica etc., no Vale do Silício, e pelo pomar do mundo, fruticultura irrigada, sistema denominado de dry farming. Os setores da indústria petrolífera e cinematográfica também se destacam. No aspecto urbano industrial, ênfase para a megalópole Sansan.